Glória a Deus. Você pode agradecer a Deus pela palavra que você ouviu? Levanta as tuas mãos, agradece. Senhor, muito obrigado. Eu acolho com mansidão, Senhor, essa palavra e ela vai produzir resultado. Eu te agradeço, Senhor, pela tua unção profética nessa noite nos alcançando, Pai. Somos gratos a você por isso. Te damos graças em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você está bem aí? Amém? Depois de uma palavra poderosa. Mas eu quero te dizer, tem mais. Amém? Não acabou não. Amém? Você fica com expectativa porque o mesmo Espírito que estava operando aí na vida de Alda, opera na minha vida também. Amém? Eu sei que Deus vai acrescentar algo na tua vida e eu te aconselho mesmo a você continuar com esse coração aberto, receptível. Amém? Porque Deus colocou uma palavra no meu coração e essa palavra tem me aquietado há algum tempo. Eu tenho pensado acerca disso e eu sei que você também vai ser tocado por ela nessa noite. Amém? Então olha para alguém que está aí perto de você, seja um profeta do Senhor nessa noite e diz: ei, é hoje. Aleluia. Abre por favor tua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 15. Gênesis capítulo 15, é hoje. Aleluia. Gênesis capítulo 15, versículo 1, diz assim, posso ler? Quem encontrou, diga: eu estou vivo. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Depois dessas coisas, que coisas? Se você for ler o contexto, capítulo 14, Abraão ele se envolve e participa de uma guerra. Na verdade, um grupo de reis se juntou contra outro grupo de reis, a guerra dos 4 reis contra os 5, que é citado nesse capítulo 14, e dentro dessa guerra, foi naquela região ali de Sodoma e Gomorra. Dentro dessa guerra, alguns reis raptaram Ló, que era o sobrinho de Abraão. E Abraão ouve acerca disso, de que seu sobrinho tinha sido levado ao cativeiro como prisioneiro por esses reis. E aí ele junta um grupo de pessoas, de servos que ele tinha, e vai para o meio da guerra para resgatar Ló. E a Bíblia diz que ele consegue fazer isso, né? Consegue pegar Ló de volta e toda a sua riqueza, com toda a sua família, e volta com os despojos, com a riqueza que aqueles reis tinham. Consegue vencer esses reis. E aí, na consequência desse capítulo, ele encontra com Melquisedeque. E aí você conhece esse texto, essa passagem. Ele oferece, né, ele dá o dízimo de tudo que ele tinha conquistado, né, para Melquisedeque, que era a tipificação de Jesus Cristo. E ele oferta, né, ele traz esse sacrifício, né, o dízimo, e entrega a Melquisedeque. E aí o texto continua falando sobre essa entrega, e a gente chega no capítulo 15. E aí a Bíblia fala: depois dessas coisas, depois desse acontecimento, veio a palavra do Senhor a Abrão, e dizendo a Abrão: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Gente, essa palavra me pegou por dentro, né? O Senhor falando para Abraão que é o grandíssimo galardão dele. Eu começo a pensar, porque às vezes, eu não sei você, mas eu já procurei Deus, busquei Deus pelo aquilo que eu estava precisando. E se for você ler a continuidade desse texto, eu acho interessante, porque Deus, após Deus ter falado isso com Abraão, Abraão diz para Deus: Senhor, mas me falta algo. Você é o meu galardão, mas me falta algo. Me falta um herdeiro, me falta um filho. E eu acho isso tremendo, porque Deus está dizendo para Abraão: Abraão, você não precisa de mais nada. Por quê? Porque eu sou suficiente para você. Eu sou suficiente. Mas Abraão diz: Senhor, está me faltando algo. Eu preciso de um filho. Eu preciso de um herdeiro. E Deus diz: está bem, Abraão, eu vou te dar o que você está me pedindo.
Sabe, irmãos, Deus ele é tão tremendo que ele, após ele ter falado isso para Abraão, que era suficiente, que era o galardão, né? E eu acho interessante porque o texto fala que é o grandíssimo galardão. Se ele já tivesse dito que era galardão, já era suficiente. Mas Deus enfatiza, né? E coloca essa palavra, grandíssimo galardão. Que essa palavra galardão significa presente, recompensa. Então Deus estava dizendo para Abraão: olha, você alcançou aí muitos despojos, ouro, riqueza, mas entenda, eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção, eu sou o teu galardão, eu sou a tua recompensa, eu sou o teu presente. Aleluia. Sabe, irmãos, e eu creio que nessa noite Deus quer reativar isso no seu coração e no meu coração. Alguns podem buscar a Deus pelo aquilo que Ele pode dar, mas nós, irmãos, independente daquilo que Ele pode nos dar, nós precisamos entender, eu preciso buscar a Deus pelo aquilo que Ele é. Deus, Ele é o seu galardão, Deus, Ele é a sua recompensa. E por mais que talvez eu e você não alcancemos aquilo que a gente tanto sonha e deseja, mas mesmo assim, meu irmão, nós precisamos estar conscientes, alegres, fervorosos, porque Deus, Ele é nossa recompensa. É aí que eu entendo que Paulo, no capítulo 12 de 2 Coríntios, fala que quando foi colocado um espinho na carne dele, ele orou a Deus pedindo para que Deus tirasse o espinho da carne dele. E Deus disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. O que era que Deus estava dizendo para ele? Rapaz, eu sou suficiente. Você está passando por essa situação, mas eu sou suficiente para você. A minha graça te basta. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí ele entendeu: rapaz, então quer dizer que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Parece loucura, meu irmão, mas é o que a Bíblia fala e o que o Senhor faz na minha vida e na sua vida. E essa palavra tem mexido comigo, sabe? Deus é suficiente para nós. Deus é suficiente. A nossa irmã Rávila, ela fez uma canção linda. Deus deu a ela uma canção linda, né? Que o tema é esse. Uma das passagens dessa canção, ela fala sobre isso, que Deus é suficiente. Deus é suficiente. E talvez se eu pudesse levantar uma pergunta para você: Deus tem sido suficiente para você? Ou você tem andado triste, cabisbaixo, chorando pelos cantos, porque talvez você ainda não alcançou aquilo que você tanto tem orado, tem pedido ao Senhor? Você ainda não viu as coisas acontecer da forma como você planejou, ou até mesmo as promessas que Deus fez para a tua vida ainda não aconteceu, e você tem andado cabisbaixo, triste, angustiado, ou talvez tenha até perdido noites de sono por causa disso. Eu quero te dizer, meu irmão, você precisa sair dessa miséria de vida, dessa condição, porque essa consciência precisa estar alta na tua vida, que Deus é suficiente. Deus é suficiente, meu irmão, para você e para mim. Por mais que as coisas não saiam do jeito que a gente tanto planejou, pensou, orou, declarou, mas eu quero te dizer, meu irmão, Deus ainda continua sendo suficiente. Aleluia, aleluia, oh glória. E o fato dessa condição estar viva na minha vida e na sua vida, não quer dizer que você não vai acontecer, na sua vida não vai acontecer aquilo que você tem orado. A gente ouviu agora há pouco, né? Uma ministração poderosa, orações inéditas, traz respostas inéditas, traz milagres inéditos. E eu não estou ministrando contra isso. O que eu quero enfatizar nessa noite não é o fato de não acontecer, é o fato de que, se porventura não sair da forma como você planejou, Deus continua sendo suficiente. A minha alegria está nele. A minha alegria está nele. Ainda que a figueira não floresça, nem haja vide no campo, os frutos da videira minta, não haja ovelha no curral, todavia eu me alegrarei em Deus. Eu vou me alegrar no Senhor. Por quê? Porque Ele é suficiente. Ele é o El Shaddai, o Deus mais que suficiente. Aleluia, aleluia.
Por isso que a gente precisa estar vivendo uma vida motivada, alegre, meu irmão. Aí eu começo a olhar para a vida de Paulo. Paulo, ele escreve uma carta para a igreja de Filipenses. É uma das últimas cartas que ele escreve antes dele ser morto, né? E no momento que ele escreveu essa carta à igreja de Filipenses, ele estava preso em Roma. E um homem perto de ser morto, ele escreve essa carta. E se você for ler para observar toda a carta, né? Tanto no capítulo 1 até o último capítulo, ele constantemente está dizendo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Passa mais algum texto, ele novamente: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez te digo, se alegre. Aí eu começo a imaginar, rapaz, um homem preso, prestes a ser morto. Ele disse que nessa prisão muitos abandonaram ele. Ele estava lá preso, só ele e Lucas, que estava lá junto dele. E ele disse: olha, todos me abandonaram. Escrevendo para Timóteo, ele relata o que estava acontecendo com ele. Prestes a ser morto, mas falando para uma igreja: ei, igreja, se alegra, fica alegre, fica motivado, fica fervoroso. Como é, meu irmão, que um homem passando por aquilo que ele estava passando podia pedir para uma igreja se alegrar? Porque havia alegria dentro dele, havia regozijo dentro dele. Aquela situação externa não afetava a condição interna que ele vivia. Não permita que as coisas externas na sua vida afetem aquilo que você carrega por dentro. O que você e eu carregamos por dentro, meu irmão, é mais que suficiente. E isso que eu e você carregamos pode mudar o externo. Pode fazer com que o externo se encaixe ao padrão que Deus espera que esteja. Deus precisa ser suficiente na minha vida e na sua vida. Essa consciência de que Deus é suficiente. Deus me satisfaz. Eu não preciso procurar em outro canto, porque Deus já me supre. Essa ideia que alguns jovens têm: rapaz, quando eu me casar eu vou ser feliz. Se não estiver bem por dentro, meu irmão, aqui dali vai virar um tormento. E aquele plano, aquela imagem, aquele castelo que você montou dizendo: no casamento eu vou ser feliz. E falando de casamento, quantas e quantas pessoas, talvez você já viu, né? Às vezes a gente olha algumas reportagens na internet, né? E você vê, rapaz, fulano de tal casou com uma pessoa 50 anos mais novo. Agora há pouco eu vi uma pessoa casou 50 anos mais novo. Eu fiquei imaginando, caramba, quando essa pessoa estava com 50 anos, essa menina tinha nascido. Já tinha idade de ser avô, né? 50 anos de diferença. 50. Gente, eu não quero julgar ninguém, mas às vezes, em alguns casos, acontece da pessoa se casar por dinheiro, sim ou não? Se casa por dinheiro, e alguns dizem: é amor ao real, né? Não é amor real não, é amor ao real. E às vezes, muitos cristãos estão se comportando dessa forma, se casando com Deus, tendo essa aliança com o Senhor, por causa daquilo que Ele pode dar. E Deus não tem sido suficiente para a vida delas. Tem vindo para a igreja, tem buscado, tem servido, mas atrás daquilo que Ele pode dar como recompensa. Aquilo que Ele pode promover como recompensa. E eu te digo, fazendo esse paralelo aí com esse exemplo que eu dei, né, de um casamento natural. Quantos casamentos que são baseados nisso acontecem, mas não são duradouros? Quando vem a tempestade, vem o vento contra aquela casa vai à ruína. Por quê? Porque não foi fundamentado em algo verdadeiro, em algo sólido. E que o meu relacionamento e o seu relacionamento não seja baseado nessas coisas, pelaquilo que Deus pode nos dar, mas pelaquilo que Ele é. Deus é suficiente. Eu gosto do que diz o Salmo 73. Vai lá, por favor. Salmo 73. Aleluia.
Salmo 73, o versículo 25. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseja mais que a ti. Uau! O salmista está dizendo: o que é que eu tenho mais no céu além de ti? Na terra não há ninguém que eu queira, que eu deseja mais do que a você. Se você for lá, ler os versículos anteriores, o salmista ele começa dizendo: rapaz, quase, por pouco, faltou isso aqui, para os meus pés deslizarem, para eu me desviar do caminho. Por quê? Porque eu comecei a olhar para o ímpio. Eu vi a riqueza do ímpio, eu vi o ímpio prosperando, eu olhei para a vida deles e vi, que vida boa, que vida boa. Parece que nada de mal acontece com eles. Eles até blasfemam contra Deus e nada de ruim acontece. E ele começa dizendo nesse capítulo, nesse salmo: eu quase me desviei olhando para isso. Foi por pouco. Até que eu entrei no santuário do meu Deus. E quando ele diz que quando entrou no santuário do Senhor Deus, ele viu o final deles, dos ímpios. E ele disse: rapaz, graças a Deus, graças a Deus. No momento que ele entra no santuário dos ímpios, do Senhor, ele vê o final dos ímpios. Ele viu que tudo aquilo que aqueles ímpios vinham fazendo, vinham prosperando, né? Postava a foto na rede social e olhava: rapaz, estão no Parque do Povo, se divertindo. Olha, viajaram, foram para aquele hotel que eu tanto sonho de ir, e postaram lá no Instagram: que desejo, eu queria ir também. Olha o carro que eles estão andando, olha, eles estão indo para Gramado, a viagem dos meus sonhos. Era algo desse tipo que ele estava vivendo, presenciando e começando a pensar acerca disso. Rapaz, que coisa boa, tá vendo? Começou a desejar. Mas ele relata: quase eu me desviei, quase meus pés escorregaram, mas quando eu entrei no santuário do Senhor, Deus me mostrou o final deles. E eu disse: glória a Deus, Senhor, glória a Deus, porque o que eles estão vivendo aqui nessa terra é passageiro, é momentâneo. Então, meu irmão, o que eu aprendo com isso, o salmista, ele tinha essa consciência, né? No momento que ele entrou no santuário do Senhor, essa consciência foi reacendida novamente no coração dele. E ele diz: eu não tenho nada no céu além de ti, e na terra não há nada que eu queira. Não há nada mais que eu queira. Não é essas riquezas que eu quero, que eu desejo. Não é essas viagens que eles têm feito. Eu posso até pensar e planejar sobre isso, mas o que realmente eu mais desejo, o que realmente eu mais quero, é o Senhor, é Deus. E você tendo Ele, meu irmão, você vai ter tudo aquilo que Ele pode te dar. Aleluia. Quando nós nos aproximamos do Senhor, entendendo: rapaz, Deus é suficiente para mim, as portas começam a se abrir. Porque isso aconteceu com Abraão. Abraão desejava um filho, o que é que aconteceu? Deus deu o filho a ele. E eu torno a dizer isso para você, eu não estou ministrando contra essas coisas, isso vai acontecer, é uma consequência de você ter Deus como alguém mais que suficiente para você. E o Senhor diz: rapaz, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito, são pensamentos de paz e alegria para te dar o fim que você deseja. Eu sei o que você está desejando, eu sei os planos que você tem. A Bíblia fala que Deus, ele é galardoador daqueles que buscam e que obedecem. Deus, ele é galardoador, não é? Mas ele se apresentou para Abraão como o galardão. Receba Deus como galardão nessa noite, porque você recebendo Ele como galardão, você vai ter os galardões que Ele vai te dar, que você tanto tem pedido, tem sonhado, tem desejado. Aleluia. Mas Deus precisa ser suficiente para você, o El Shaddai. Deus está se apresentando para nós nessa noite mais uma vez como o El Shaddai, o Deus mais que suficiente. Aleluia. Você não precisa de riqueza, de fama para ser feliz, meu irmão. Por quê? Porque Deus é suficiente para você.
Não é um casamento que vai trazer paz e alegria para a tua casa. É Deus, porque Deus é mais que suficiente para você. Aleluia. Você está entendendo aquilo que Deus está ministrando para você nessa noite? Aleluia. Tem coisas boas para acontecer, sim. Tem presente de Deus preparado para liberar para a minha vida e para a tua vida, meu irmão. Mas essa consciência de que Deus é suficiente precisa novamente estar acesa no meu coração e no teu coração. Não é títulos, não é fama, não é dinheiro, não é riqueza, não é nada que o mundo possa te oferecer e me oferecer que seja suficiente para nós. Por quê? Porque se Deus não for suficiente, tudo isso que eu falei pode chegar para você, mas você ainda vai continuar com um vazio. Isso não vai te satisfazer. Porque em Deus, eu e você temos tudo isso e muito mais. Em Deus nós temos tudo isso e muito mais. Isso aconteceu com Abraão. Aquilo que ele tanto sonhava, desejava, Deus deu a ele. E é interessante porque aquilo que ele pediu para Deus, Deus deu. Mas lá na frente Deus diz: ei, garotão, me devolve. E por que Deus pede de novo a Abraão, agora já Abraão, o filho? Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Porque Deus ele precisava novamente ministrar para Abraão: Abraão, eu sou o teu grandíssimo galardão. Eu sou mais que suficiente para você. Você precisa novamente reacender isso. Deus pede aquilo que tanto Abraão queria, para que aquilo que tanto Abraão queria não substituísse o lugar do Senhor. Na verdade, Deus pede já sabendo que não precisaria ele dar. Deus queria que Abraão desapegasse. Deus só vai requerer algo da minha vida e da tua vida quando nós estamos tão apegados àquilo, tão apegados que aquilo tem colocado o Senhor de lado, tem assumido o lugar do Senhor. Agora você e eu não iremos precisar se desfazer de algo que a gente já se desapegou. Quando Abraão mostrou para Deus e para ele mesmo que estava desapegado de Isaac, Deus disse: pronto, meu filho, não precisa não, continua com esse galardão, com esse presente, com essa recompensa, porque você tem entendido que eu sou mais que suficiente, eu que sou o teu galardão. A Bíblia fala que Abraão ele creia que Deus poderia até ressuscitar, né? Se fosse o caso. Abraão estava tão convicto que, se possível fosse, Deus iria ressuscitar Isaac. Então, fica com isso nessa noite, meu irmão. Deus é mais que suficiente. Ele é o teu galardão. Ele é a tua recompensa. Não trabalha, não se esforça por uma recompensa natural. A Bíblia fala que as coisas dessa terra, né, a ferrugem, a prata, o ouro, a ferrugem consome. Mas a gente precisa buscar tesouro no céu, porque é lá que a ferrugem não vai poder consumir, nem a traça consumir. Não é isso? Deus, Ele é o nosso galardão. Ele é a nossa recompensa. Deus é mais que suficiente. Aleluia. 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 Você pode ficar de pé? Queria chamar o grupo de louvor. Enquanto eles vêm, você pode fechar teus olhos. Aleluia. Existe uma unção profética nessas sextas-feiras e a gente precisa vir com expectativa, não somente em receber do ministro, mas também em alguns momentos ser até o ministro da noite para alguém, ser boca de Deus para alguém. Existe uma unção profética que tem fluído desse altar, que precisa
alcançar todos que estão presentes. Preste atenção nisso que eu estou falando. Existe uma unção profética que tem fluído desse altar, que precisa alcançar todas as pessoas que estão presentes. E não é só daqui para aí que Deus quer fazer. Não é só daqui para aí. Essa unção que flui desse altar, vai ter momentos e vai ter cultos que vai fluir daí para cá. Aleluia. Ah, mas eu não tenho chamada profética. Eu não tenho chamada profética, então eu não vou profetizar. Paulo, na carta aos Coríntios, ele diz que todos podem profetizar. Todos podem profetizar. Você se enquadra nesse todos. Desde o mais novo convertido ao mais vivido no Evangelho, para nos chamar de velho, né? Todos podem profetizar. O que é profetizar? É falar por inspiração. É falar por inspiração divina. Aleluia. E eu vou repetir mais uma vez. Existe uma unção que tem fluído desse altar, que quer alcançar todos que estão presentes. Aleluia. Você pode fechar seus olhos. Ramba se canta labraçou, che canta labracite, ebrama massodre le manaye. Jo que mandara labraçou, che que dele braçou, drele manaye sopra. Je combra maye, se che canta labraçou, drele bras. Romba babache, che canta labraçou, drele manasse. Rombre che proche cibra macandele brose. Ro chambra cante combra, sije yantoro lo braseje. Racantou pra si de canda labracete chebro pruse. Joque embri ombra masete. Joque endrele prose pranterele manaye si chofra. Ramba seke yantorolomas. Antorolombras. Antorolobre chambaba seke yandere lebras. Ramba socho. Ramba seke cheque chepra pras. Pedro, meu filho. Desde o início do culto me veio uma palavra para você sobre associação. Associação. O Senhor pede para você tomar muito cuidado com associação. A gente ouviu agora Alda citando que as más conversações corrompem os bons costumes. E uma associação errada pode nos tirar do foco, do alvo, daquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. E o Senhor manda te dizer nessa noite: tome bastante cuidado com as associações que você faz. Tome bastante cuidado, porque elas vão determinar aquilo que Ele tem para a tua vida. As associações. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço pela vida do teu filho. Obrigado por você guardando, livrando ele, Pai, de toda a influência maligna, e você colocando pessoas certas, Pai, que desejam cumprir a sua vontade. Você fazendo o seu filho prosperar cada vez mais, avançando, guardando, Pai, livrando ele de todo o mal, Pai, no nome de Jesus. Eu abençoo a vida do meu irmão, Pai, no nome de Jesus. Rombabase canta labraçou, tchê canta labraçou. Roche canta labraçou. Você pode orar um pouquinho em outras línguas? Che canta labrasse que gebra mamasi terele braçore. Ramba se che canta labraçou, drele manaiese. Ramba babache che canta labraçou, bramamache. Je quebra mamasi che canta labraçou, drele manara labraçou. Sobre braba babace che canta labrace. Rombro bo chambra che je relebra mas. Randere lebra sopro po chambra mamase. Reque che canta labraçou, bramaiese. Che canta
canta labraçore, lebrace, que te canta labrace. Romba mais cheque, te canta labraçore, lebraço, tudo de manas. Vamos adorar o Senhor um pouquinho. Oh, Pai, nós nos deliciamos em Sua presença. A Sua presença, ela é real no nosso meio. Nós Te amamos. Nós reverenciamos a Sua presença, Pai. Para onde eu irei? Para onde eu fugirei? Para onde eu irei? Sim, para onde? Para onde eu fugirei? Sobe lá no céu estás, se eu voar pelo mundo estás, se eu caminhar no escuro, tu lá estás também. Se no jardim aberto estás, se no lugar secreto estás, no amanhecer, no entardecer, tu estás comigo. Tu estás comigo. Tu estás comigo. Tu estás comigo. Senhor, meu Deus, tu me esquadrilha. Senhor, meu Deus, tu me conheces. Antes mesmo que eu fale, sondas os meus pensamentos, sabes tudo sobre mim. Ah, como eu te amo, Senhor, Senhor, meu Deus, tu me esquadrilhas. Senhor, meu Deus, tu me conheces. Antes mesmo que eu fale, sondas os meus pensamentos, sabes tudo sobre mim. Ah, como eu te amo. Senhor, meu Deus, tu me esquadrilha. Senhor, meu Deus, tu me conheces. Antes mesmo que eu fale, sondas os meus pensamentos, sabes tudo sobre mim. Ah, como eu te amo. Para onde eu Sim, Senhor, para onde nós iremos? Só Você tem palavras de vida eterna. irei? Só Você, Senhor.
Só você tem palavras de vida eterna. Nós te exaltamos. Nós te amamos, meu Rei. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai, você é o El Shaddai. Você é mais que suficiente, Senhor. Nós te exaltamos. Aleluia.